Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. A delação premiada do Mauro Cid, essas informações são do site Carta Capital. Como disse o Mauro Cid, o tenente-coronel do Exército, ele fez uma delação premiada e nessa delação premiada ele diz que a Micheque e o Eduardo Bolsonaro, do PL, eles incentivavam o ex-presidente, o genocida Bolsonaro, a dar um golpe de Estado. Quer dizer, na delação o Mauro Cid falou os dois, mas tinha um monte. Tinha um monte. Não era só ele. Era aquele ministro da Justiça, era o Vasque da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, tinha um monte. E tinha aqueles capitão, aquele monte de militar, general Heleno, todos esse pessoal incentivavam o genocida Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Todos esses. Agora, segundo os auxiliares de Bolsonaro, a primeira-dama e o deputado federal faziam parte de um grupo de extrema-direita, mais radical, que aconselhavam o genocida Bolsonaro a dar um golpe de Estado. E eles costumavam induzir o Bolsonaro a acreditar que, caso desse um golpe de Estado, a população brasileira e também aqueles tal de atiradores lá, caçadores do CACs, também apoiaria. Lógico que apoiaria, são os bolsonaristas de primeira e, além disso, eles estavam sendo beneficiados com a liberação das armas. Por isso que eles apoiavam, eles estavam sendo beneficiados. Veja agora se eles apoiam alguma coisa do Lula, porque o Lula cortou as armas. E de acordo com o tenente-coronel Mauro Cid, com base nas confirmações com as três fontes que acompanhavam a delação do Cid, o tenente-coronel ainda afirmou que o Bolsonaro não queria desmobilizar aqueles apoiadores, aqueles que estavam acampados em frente aos quartéis, porque ele acreditava ainda no resultado do pleito. E tem outra, ele acreditava que aquele pessoal realmente ia apoiar ele no golpe. Inclusive, eles fizeram isso. Só que não deu resultado. Agora, o Bolsonaro ainda teria pressionado os militares para elaborarem um relatório apontando essas suspeitas de fraude. E esse relatório realmente foi divulgado no início de novembro pelo Ministério da Defesa, mas não apontavam nenhum indícios concretos de irregularidades nas urnas. E, inclusive, esse relatório teve um pitaco
pitaco daquele, o Delgatti. Inclusive o Delgatti colocou, quando ele foi chamado lá na comissão, lá na CPMI, ele inclusive falou sobre isso. E ele falou que ele foi chamado para orientar os militares como fazer esse relatório e dar uma fórmula que a população ficasse cismada com isso, entendeu? E não acreditasse nas urnas. Agora, o tenente-coronel Mauricídio afirmou à Polícia Federal que nunca foi encontrado nenhuma prova de fraude nas urnas eleitorais. E o plano de golpe só não foi constatado, e conforme o relato do tenente-coronel Mauricídio, porque não houve concordância dos comandantes militares do Exército e da Aeronáutica. Quer dizer, agora, o único que realmente queria dar o golpe e aceitou a proposta de dar um golpe foi aquele almirante Guarnier, aquele da Marinha. Foi o único que topou participar da ruptura, do golpe de Estado. Agora, o site UOL, conforme eles descobriram, e os três citados sustentam que a delação do tenente-coronel Mauricídio diz que carece de prova. Agora eu vou te falar uma coisa, isso é lógico que a Michelle queria que desse um golpe. É só analisar a família dela, porque ela estava sendo beneficiada com isso e também estava beneficiando a família dela, que inclusive é uma família de criminosos. A avó dela foi para cadeia, a mãe dela foi para cadeia, o tio também estava sendo procurado, não sei se ainda está preso. Eu sei que a família dela, a Michelle, traficava droga, todos eles envolvidos com a bandidagem. Você acha que ela não queria que desse um golpe para ela se beneficiar? É só ver onde é que estava a filha dela nisso. Quanto que a filha dela ganhava. É só analisar quanto que o irmão dela, engajado no poder público, quanto é que ele ganhava. Que ainda, inclusive, ele está engajado, porque ele está em São Paulo, no Palácio do Governo, mamando na teta do governo. E a população pagando. É lógico que esse pessoal queria dar um golpe. E não é só ele, são todos aqueles militares que apoiavam. General Heleno, Braga Neto, todos esses, aquele ex-ministro da Saúde que não entendia, não sabia nem para que servia uma cebalena e era ministro da Saúde, que hoje inclusive é deputado. Agora, é o fim da picada. Eu não sei se é deputado ou senador. Eu sei que ele foi eleito no Rio de Janeiro. Agora, é o fim da picada, esses bolsonaristas todos. Porque todos esses bolsonaristas é que organizaram aquele golpe. Inclusive, aquele tal de Vasquez, que era da Polícia Rodoviária Federal, aquele ex-ministro também, aquele ex-ministro que fez a minuta do golpe,
eles também organizavam tudo isso. Todos eles. E um monte de cabo, capitão, tenente, um monte do exército, não só do exército, da Polícia Federal, até o governador do Distrito Federal. Até o governador do Distrito Federal está envolvido nisso. Que inclusive perdeu até o cargo, que o Supremo Tribunal Federal inclusive interviu no governo de Brasília. Agora, esses bolsonaristas todos que queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar, porque eles não estavam aceitando o resultado das eleições. Eles não estavam aceitando, eles não acreditavam que tinham perdido as eleições. Só pela incompetência do Bolsonaro. Agora imagina se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições. O exército brasileiro estaria junto lá, massacrando a Palestina, a faixa de Gaza. Se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições, o exército brasileiro já estaria lá, massacrando os palestinos. Agora, o incompetente não ganhou. E quem ganhou fomos nós, a democracia. A democracia ganhou as eleições. E eles não queriam aceitar, eles queriam dar um golpe de Estado para implantar uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Nós sabemos o que é uma ditadura militar. Nós sabemos o que é. E não queremos mais. Não queremos, sabe por quê? Porque nós sentimos na carne o que é uma ditadura militar fascista que teve no Brasil. Sentimos na carne. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo, pessoal? Então, fico por aqui, pessoal. Agora, não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal. E um tchau.